Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, aos irmãos aí que estão ouvindo essa mensagem, às pessoas também que não são evangélicas, uma boa tarde. Estamos aqui de Guarapari para anunciar a palavra de Deus, mais uma mensagem que eu gostaria de compartilhar contigo. Está no Evangelho de João, capítulo 7, e fala do perdão de Deus. E vou ler o texto da Bíblia que estamos aqui meditando. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Esse texto fala de uma mensagem muito conhecida, que é o julgamento de uma mulher adúltera. Uma sentença que Jesus teria que dar. Jesus, ele vai até o templo, sai do Monte das Oliveiras e vai até o templo de Salomão. E ali, quando ele estava ali, escribas, que eram homens que compilavam, que faziam cópias das Escrituras, transcreviam as Escrituras, e fariseus, que eram religiosos, extremamente religiosos. Então, esses dois tipos de pessoas, eles trazem diante de Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério, e pela lei ela teria que ser condenada à morte de apedrejamento. Essa é a lei de Moisés, era a lei de Moisés, e esta era a condenação. Jesus, quando ele é trazido essa mulher, um grupo de pessoas fica ao redor. Ele se inclina, certamente se ajoelha, e com esse dedo, provavelmente, ele escreve na terra. Alguns curiosos dizem que ele escrevia o nome desses escribas e fariseus na terra como condenação. Outros fazem outras suposições, deduções, mas não me arrisco a dizer o que Jesus escrevia na terra. Uma coisa eu digo, afirmo: Jesus nunca escreveu nada. Um texto sequer na história se sabe, se tem conhecimento que Jesus escreveu. E ele sabia ler e escrever. Mas não há registros de nenhuma escritura, de um pergaminho, de nada que Jesus tenha escrito de próprio punho, de própria mão. Os evangelhos estão ali, que é a biografia dele, foram escritos por terceiros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos esses quatro escreveram aquilo que viram, aquilo que ouviram, aquilo que presenciaram. Mas Jesus nada escreveu. Pelo menos nos registros que temos da história, nada Jesus escreveu. Mas aí fica a pergunta: por quê? Por que Jesus não deixou nada escrito, nada confirmado por escrito, por letra, por tinta, por papel? Essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta pelo momento. Vamos ao texto aqui. Todos nós gostamos de emitir juízo, parecer, julgar alguém. Ora, nós apontamos o dedo e dizemos: olha, aquele governo está matando muita gente. Oh, aquele governo tal roubou muito. Oh, aquele deputado, aquele senador merecia a cassação. Oh, aquele político, enfim, costumamos sempre julgar por aquilo que ouvimos, por aquilo que alguém nos colocou diante de nós para julgarmos. E aí nós emitimos o juízo. E a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que você julgou, julgarão a vós. Então esta é o nosso lembrete desta mensagem. Não emita juízo, não emita julgamento, sem antes você saber a verdade. Mas comentar sobre político todo mundo gosta. Comentar sobre futebol todo mundo gosta. Comentários, isso aí não é julgamento. Jesus escrevia na terra. Ele inclinava e escrevia na terra. E vieram diante dele os fatos. Olha, os fariseus
escribas. Essa mulher foi pega no ato, em flagrante e em adultério. E pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Jesus continua a escrever, mas eles insistem em condenarem, que Jesus emitisse uma condenação para que eles pudessem acusar. Na verdade, a intenção deles não era simplesmente matar aquela mulher, somente. Eles queriam ter um motivo para prender Jesus e o condenar por uma sentença dessas, ou seja, a sentença de ter julgado uma mulher sozinha, porque, na verdade, a lei dizia que o homem que estava com ela cometendo o pecado deveria ser apedrejado também e morto também. Então, tanto o adúltero como a adúltera deveriam ser condenados, mas ali estava somente a mulher. Quando a Bíblia fala da terra e do dedo, a Bíblia fala de duas coisas importantes. A terra, Mateus capítulo 13, você vai ver a parábola do semeador, o coração do homem. E o dedo, aquele que aponta, aquele que tem um sentido de apontar, de dirigir. Olha ali, ó lá, acolá. Então o nosso dedo sempre é um dedo que tem como finalidade apontar e outras finalidades, mas esse dedinho aqui, geralmente ele aponta. E creio que Jesus, ele escrevia na terra com esse dedo, o dedo que aponta. E o que o Senhor nos dá nesta mensagem de lição? Primeiro, é sobre não julgar, porque às vezes nós não temos as provas suficientes e os elementos suficientes para emitir juízo de valor sobre A, B ou C. Segundo, Jesus inclinava-se na terra e ele escrevia com o dedo. O que ele escrevia? Ele escrevia algo interessante, porque nada que a Bíblia fala e descreve não tem um objetivo. Jesus queria apontar algo. Jesus queria apontar para a terra que é o seu coração, lá dentro do seu ser, lá dentro do seu interior, para que haja uma mudança. E essa mudança chama-se saber perdoar. Nunca julgar, mas saber perdoar as pessoas. A prática do perdão. Por que perdão? Porque o pecado daquela mulher foi perdoado. E o centro aqui da mensagem era condenar ou não, perdoar ou não, julgar a morte, dando morte àquela mulher, ou vida. E Jesus preservou a vida dela. Mas Jesus usou um ardil, usou, digamos assim, um jeito todo especial para julgar aquela mulher. Na verdade, ele não emitiu um juízo simplesmente, mas ele olhou ao redor e viu que a maioria das pessoas, todos que estavam ali, tinham pecados. E ele disse: olha, nas minhas palavras, quem não tem pecado, que jogue pedra nela, pode jogar. Aqueles homens saíram um a um. Claro que você conhece esse texto, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, não é isso? Muitos usam esse texto da Bíblia. Se você não tem pecado, você joga a primeira pedra, você condena. Seja o primeiro. Aqueles homens foram saindo. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus, ele mandou ela embora e disse: olha, não peques mais. Então essa reiterada atitude do homem em pecar é condenação. Mas quando o Senhor vê um coração arrependido, Jesus perdoa. E o Senhor quer fazer isso com você. Quer ter um veredito. E o veredito dele para você é: não peques mais. E o veredito para aqueles que querem julgar é: como você pode julgar se você é o primeiro a ter pecado?
E profeticamente esse dedo aqui apontando, escrevendo, é Jesus escrevendo a história no seu coração, escrevendo uma mensagem na sua alma, dizendo: olha, veja o meu exemplo, como eu sei perdoar e como eu perdoo. Estou escrevendo essa bênção no seu coração, na terra, para mostrar para você profeticamente que nos dias que se seguirão, muitos condenarão, muitos condenarão até injustamente meus servos, né? A minha igreja, aqueles que venham até mim, mas eu não os condeno. Eles estavam certamente ali no pátio do templo e até nos pátios das igrejas presenciamos esse apedrejamento espiritual, essa condenação espiritual. O homem julga sem dó, mas Jesus perdoa com dó, com amor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, abençoe todos nós. Paz do Senhor Jesus.